Um jogaço. Um jogo insano, um jogo maluco, um jogo que o Fluminense poderia ter... deveria ter ganhado, jogou pra ganhar, quase ganhou, mas era um jogo que a gente esperava talvez perder no início. Sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, tô aqui direto da Fonte Nova pra gente poder falar sobre Fluminense e Bahia. No caso, Bahia e Fluminense 3-3. Eu fiquei em dúvida durante um tempo se foi o primeiro 3-3 que eu narrei. No final das contas, não foi. Eu narrei Corinthians e Fluminense-Corinthians em 2023, que foi 3-3 também. E tal qual aquele, o jogo de hoje foi insano também. E acho que foi um insano mais positivo que negativo pro Fluminense, tá? Em que pese a gente ter desperdiçado 2 pontos, em que pese a gente ter tido falhas, alguns titulares que poderiam ter se credenciado ainda mais para serem titulares mesmo, para ganharem moral com a torcida, não tenham aproveitado essa chance que tiveram no jogo de hoje. Em que pese isso tudo, o Fluminense sai daqui, acho que com mais pontos positivos que negativos. Se inscreve, deixa o like, vamos embora. Essa é a análise que a gente começa aqui falando, cara, sobre a forma como o Fluminense entrou em campo. O Fluminense entrou em campo poupando na conta básica, tá? O Fluminense poupou a lateral direita, poupou o titular e o reserva. O Fluminense poupou um dos seus zagueiros. O Fluminense poupou o titular vencendo o René, o outro tá lesionado, então não poupou na lateral esquerda. O Fluminense poupou os seus 3 meio-campistas, 5, e o Fluminense poupou os seus 3 atacantes. Então assim, o Fluminense só não poupou goleiro, lateral esquerdo e um dos zagueiros. Entrou com o time reserva aqui. Quem tinha muita opção ele botou. E cara, por que eu falo que sai com mais notas positivas? Primeiro porque a gente faz 1-0 e tanto o primeiro quanto o gol de empate depois que a gente toma a virada são do Germancano. Esse é o primeiro fato. Isso daí já é uma coisa positiva pro Fluminense. A gente iniciou, hoje é sábado. Há 10 dias atrás, no caso hoje é domingo, né? Mas o jogo foi no sábado. Há 10 dias atrás a gente não tinha nenhum centroavante. Em 10 dias, os nossos centroavantes fizeram 5 gols em 4 jogos. Isso é positivo. Isso é positivo. Faz parte um pouco daquela oscilação que eu falo direto e que às vezes a galera até pode... quem não acompanha muito aqui pode vir e falar: pô, Gabriel, naquele dia você estava falando que o time era muito bom e agora nas derrotas. Eu falo isso o tempo todo, gente. Falo, Fluminense tem alguns jogadores muito bons, alguns jogadores que oscilam. É basicamente isso. Jogadores muito bons, jogadores que oscilam. E no geral, esses que oscilam, e tem jogadores muito ruins também, né? Esses que oscilam também têm uma característica de que no momento vão estar muito bem. O Mundial do Nonato é muito bom, pô. No geral, o Mundial do Nonato é muito bom. O pós-Mundial do Nonato é horroroso. Naquele recorte ali das derrotas. E hoje o Nonato entra, faz um gol, quase dá uma assistência. É um pouco do que é o nosso elenco. Por isso que eu, inclusive, pedi durante muito tempo questão de contratação e continuo pedindo. Agora, voltar a ter o Germancano, e o que mais me chamou a atenção não foram os 2 gols. Porque os 2 gols vão falar sobre confiança, sobre, né, a finalização que ele acerta nas 2, que chutaço que ele acerta nas 2, por sinal. Nos 2 gols. Esse é o Germancano. Mas assim, outra coisa que é o Germancano que a gente conhece também, que esse não aparecia, porque o do chutaço apareceu algumas vezes. Que não era aos 80 evral do segundo tempo ali, né? É óbvio que é do segundo tempo, né? Aos 40 do segundo tempo, tá ele correndo pra pegar o Ronaldo, que o Ronaldo tava sem confiança, o goleiro do Bahia sendo vaiado, correndo pra marcar e etc. Esse é o Germancano, com 40 do segundo tempo, jogando desde o início. Então isso pra mim foi muito positivo. Outra coisa muito positiva, tá? Quando a gente faz, né, depois que fez o gol, depois eu vou falar do negativo, né? Mas quando a gente faz 1-0, toma a virada e vem pro segundo tempo, o Renato não mexe, mas de novo o Fluminense volta de um intervalo mais ligado. Isso dá pra encaixar no negativo de um time que deu uma desligada em um determinado momento do jogo, teve desatenção inclusive no final, mas que no início do segundo tempo o mesmo time conseguiu produzir uma atuação diferente. Eu acho que isso tem um lado positivo, né? O Fluminense vira o jogo depois, com uma arrancada do Nonato, com o Renato mexendo no meio campo inteiro, e a gente até tem a oportunidade de fazer o 4º gol. O Germancano quase faz um gol numa cobrança de falta, que foi até antes desse 3º gol, mas enfim, o Fluminense teve algumas oportunidades, mas falhou e tomou um empate. Tem motivos bons? Tem, mas também tem ruins.
O Fluminense quase tomou a virada. Se o Freitas não é expulso, o Jean Lucas estava cara a cara com o Fábio para fazer o quarto gol. O Fluminense sairia daqui derrotado. E por que sairia daqui derrotado? Só porque tomou o gol de empate, o 3-3? Não, porque tomou uma virada antes. No primeiro tempo, o Fluminense enfrenta um time que tem muito entrosamento. Está com o mesmo treinador há um tempão. E que, além disso, gente, escalar o Bahia, para quem acompanhou o futebol, em 23, 24, 25, é moleza. Moleza. É um goleiro ruim. Um goleiro que falha bastante. Gilberto, ou Santiares, mas vai lá, já estão há um bom tempo, mas Gilberto. Vai ter as zagas, que foi o que mais mudou, mas o David Duarte também já está lá pelo segundo ano. Na lateral esquerda vai ter o Luciano Juba, e se não tiver ele lá, tá o Iago Borducci, que o Juba estava jogando mais à frente. O meio de campo vai ser Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro. E o ataque vai ter Cauli, o ataque vai ter Ademir. Hoje o Cauli estava no banco, entrou o Kaique, que também já estava no ano passado. O William José é a única diferença que chegou. Então assim, o Bahia é um time muito entrosado, tem qualidade. E o Fluminense saiu com o seu time reserva. Óbvio que a gente ia ter problemas. Mas um erro pra mim... Eu não sei se foi um erro de instrução do Renato ou de compreensão da defesa. O Renato entrou, o Thiago Santos não era zagueiro, gente. O Thiago Santos eu tava vendo daqui do estádio. O Thiago Santos era volante. Só que, na hora de recompor, na hora de fechar a marcação, a impressão que dava é que o Fluminense queria fazer uma linha de 5. Eu perguntei isso pro Renato na coletiva, ele não respondeu direito. Queria fazer uma linha de 5. E aí o Thiago Santos virava o zagueiro pela esquerda. Em vários momentos teve isso. Eu tinha a impressão que era isso. Que era ele virando o zagueiro pela esquerda e o Freitas o zagueiro central. Só que não era. É porque era pro Thiago Santos fazer marcação individual no Everton Ribeiro. E o Thiago Santos não viu a cor do Everton Ribeiro. Se mandasse o Thiago Santos fazer um retrato falado no final do primeiro tempo sobre o Everton Ribeiro, ele ia desenhar o Odivan, ex-zagueiro do Vasco. Alguém que não se parece em nada com o Everton Ribeiro. Por quê? E é isso o Renato confirmou na coletiva. Porque o Everton Ribeiro é um craque e precisava de uma marcação individual, que não aconteceu. O Thiago Santos não viu a cor da bola. O Bernal, em alguns momentos que deveria fazer essa cobertura, acabou tendo desatenção. Sai o gol do Bahia, o primeiro, né, que é o gol contra. Sai o segundo porque o Everton Ribeiro tá sozinho. E aí é o Freitas chegando meio que atrasado também para cobrir os erros do Thiago Santos. Volta pro segundo tempo, e se eu não me engano o segundo gol, ou um lance logo antes, surge justamente do Thiago Santos caçando o Everton Ribeiro 2, 3 vezes. Melhora um pouco, mas teve esse ponto negativo de desencontro de marcação no primeiro tempo. No segundo tempo, obviamente depois que a gente tinha tomado a virada, o Fluminense foi mais senhor do jogo. Virou e fez 3-2. Mérito, já falei. Mas não dá pra na reta final ficar achando que todo jogo acabou e vai acabar. Vai perder ponto bobo. Contra o Internacional, eu falei na análise, é totalmente justificável. O Fluminense encheu o time de jogador alto, porque o Internacional ia ficar forçando bola aérea. E o Internacional tinha de centroavante o Ener Valencia, o Ricardo Matias, Vitão virou centroavante, mas não tinha quem jogasse a bola na área com o mínimo de qualidade. Os jogadores que eram bons estavam cansados e quem estava descansado não era bom. E beleza, deu certo, mas podia ter dado errado. O Juninho teve uma bola que esticou a perna, que se ele estica um pouquinho mais, ele faz o gol, empate e vai pros pênaltis. Não é toda vez que isso vai dar certo. Hoje o Fluminense tentou fazer isso de novo. E rolou desatenção, porque é impossível não rolar desatenção quando você está 15 minutos focado em apenas tirar a bola do adversário. O Renato, eu acho que ele não quis isso, mas ele induziu o time a isso. Virou algo natural do time com ele. Ele bota o Canóbio para tentar puxar contra-ataque. Ele mantém o Germancano, que é um cara que fica mais, que não vai ajudar na estatura da bola aérea, fica em campo, né, já tinha feito as 5, para tentar de repente ser esse cara que dá um chute quase do meio de campo e quase surpreende o Ronaldo para fazer um gol. Mas ainda assim o time do Fluminense se imprensa e aí o descuido de marcação uma hora vem. Óbvio que uma hora vem. Todo mundo foi pro mesmo lado da bola, no cruzamento. O Juba tava sozinho e aí volta pra qualidade do Bahia. Chutaço do Juba, pô. O cara chutar aquela bola, qualquer lateral do mundo, faria duas coisas ali. Ou tentaria dominar, 3 coisas. Tentaria dominar e chutar depois, que era o mais prudente. Ou tentaria pegar de primeira com a bola, né, a bola tava quicou, pegar de primeira pra bola ir reta e provavelmente isolar. Ou se tentasse fazer o que o Juba fez, provavelmente furaria. E ele acertou. Mandou bem. O Luciano Juba, muito bem, tá? Golaço, Fábio toca na bola ainda. Ou seja, a gente toma o gol por uma série de fatores. Não é só porque é um chutaço, não tinha que fazer. Não é só porque... Não, tem uma série de fatores aí. E perde 2 pontos que talvez no início a gente considerasse que ganhou 1. Acho que a parada é essa. Vamos pra Cali agora. Foi bom não perder o jogo. Nesse ponto foi bom, mas ficam lições. Porque o Brasileirão não dá muito mole também, não. 3-3 com o Bahia, um resultado que todo mundo aprovaria antes do jogo, mas todo mundo achou ruim.
depois do jogo, pela forma como o jogo foi. Um abraço pra galera tricolor aqui de Salvador, representou pra caramba na arquibancada. Muito maneiro ver a torcida do Fluminense sendo sempre presente aqui na Fonte Nova. Mês que vem tem no Barradão. E a gente, o Jornada KTO 1902, né, que é o projeto que inclui o Raiz Tricolor, tá sempre com o Fluminense em qualquer lugar. Só a gente. Hoje fez 50 jogos do Fluminense na temporada. 50. Sabe qual veículo de imprensa esteve em todos os jogos? Só o Grupo Jornada. Eu estive em um monte, o Lessa esteve em um monte, o Fio esteve em um monte, o Cauã, Rafael. Só a gente esteve nos 50. A Globo, o SBT, a Cazé TV, o Jornal Extra, o Jornal O Globo, o GE. Globo, a Band, quem mais transmite? Amazon Prime, Paramount Plus, ESPN, ninguém. E nenhum canal de YouTube também jornalístico. Óbvio, nosso amigo Vilela tá em todos, isso é um maluco. O Vilela Viajante Tricolor, se inscreva lá. Mas de canal de jornalismo mesmo, nenhum fez. E a gente está lá, sempre dando visibilidade para aquilo que o Fluminense faz, sempre ali noticiando e aproximando. Eu tenho certeza que você que mora longe do Rio de Janeiro, ou até mesmo nesse caso, você que mora no Rio de Janeiro, tem uma cobertura hoje em dia que talvez você nunca tinha tido. Aproximando, por exemplo, num jogo em Salvador, tendo alguém aqui para trazer não só a emoção na transmissão, mas todo o clima do pré-jogo, todas as entrevistas. Se eu não tivesse hoje na coletiva, e eu digo eu em nome do Jornada, que poderia ser o Lessa, que era quem viria pra cá, inclusive, mas vai pra Cali. Se a gente não tivesse hoje na coletiva, teria um jornalista pra perguntar, um jornalista baiano. Não tem nada a ver com o Fluminense, só queria fazer pergunta pro Renato. Um jornalista. Então, assim, eu falo isso em tom de agradecimento à confiança que vocês dão e à moral que vocês dão. Que barulhada aqui na Fonte Nova, estádio bonito pra cacete. Mas vambora que eu tenho um voo 4 da manhã. Feliz Dia dos Pais, tá? Pra todos os pais. Eu sou pai de 2 agora, né? Além de Murilo. Mariana tá vindo aí também em novembro. Então, obrigado a todo mundo aí que desejou os parabéns da outra vez. Feliz Dia dos Pais aí pra todo mundo. Tamo junto, Deus abençoe vocês. Valeu.